Meu nome é Tereza Cristina, eu participo de uma associação cultural ítalo-jacutinguense de artesanato e produtos caseiros de Jacutinga. Bem, desde que eu me lembre, a minha vida foi muito cercada de artesanato. Minha família toda, minha mãe costureira, depois ela entrou para o trabalho em feltro, trazido pelos meus avós. Minha avó era italiana, ensinou muita coisa para ela através dos bordados, do ponto cheio, do ponto picuru, da aplicação em feltro, enfim, pintura. E conforme foi evoluindo o artesanato na cidade, a gente foi também acompanhando, Então, minha família trabalhou muito prestando serviço para Ivone Cardoso, com a dona Geni, que acredito que seja uma das primeiras a trazer o artesanato para a cidade. E a dona Carmita também, inclusive minha mãe, quando ela passou a produzir para ela e vender, ela comprava o feltro na loja da dona Carmita. E com o passar dos anos, a cidade cresceu, o artesanato mudou um pouco de foco, vieram as primeiras máquinas de tricô, predominou muito também o crochê. Minha família fez muito crochê, eu aprendi, paguei boa parte dos meus estudos no magistério com crochê, com bordado. E mais para frente foi evoluindo, vieram as máquinas manuais e muita coisa assim que a minha vó tinha de objetos, que a minha mãe deixou quando ela parou o artesanato em feltro, a minha família, eu guardei. Então eu gostaria de apresentar para vocês. Acredito que muitos na cidade não conheçam mais essa arte, porque ela já não existe aqui, E é de uma riqueza para a nossa cidade esse acervo, que eu considero insubstituível, importantíssimo, que a gente encontre mais tarde um espaço para que isso fique assegurado para as novas gerações, para as crianças que possam visitar e conhecer o artesanato de nossos antepassados, que isso tem muito a ver com o que as malharias fazem hoje, Nossos imigrantes eram italianos, vieram do país onde está focado o maior centro da moda, e hoje existe essa ligação de moda de Jacutinga que faz essa conexão com a Itália, Então, gostaria de apresentar. O feltro era muito usado para fazer peças de decoração e peças de vestuário, As saias, elas eram muito encomendadas, principalmente nos casamentos, Geralmente as filhas aprendiam os bordados com as mães e elas mesmas criavam o seu próprio enxoval, Então, esse trabalho, a gente tem aqui uma imagem de uma chinesa, Ele é primeiramente aplicado o feltro na peça, depois por cima é reconstruído todo um trabalho de ponto de bordados, de pintura à mão, peças em pedrarias, e até as próprias flores aqui, que são de feltro, elas são super artesanais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que era feito, qual objeto era usado para cortar essas pecinhas tão pequeninas, tão delicadas. Tenho várias peças. Essa aqui é bem interessante também, porque mostra um cowboy, Retrata a moda daquela época, o que o pessoal gostava de colocar, de vestir, as estampas. Eu tenho aqui no quadro, eu guardei um pedaço. Essa estampa geralmente era colocada nas colchas de feltro. As noivas faziam suas colchas no enxoval e depois, quando casava, levava para sua casa.
né? Então aqui é um casal, um Luís XV, um castelo ao fundo e as flores e os bordados. Eu guardei e coloquei no quadro. Aqui eu tenho os objetos, a tesoura da minha avó. Minha avó era da região de Molise, de Machiagoda, na Itália. Ela passou muita coisa para minha mãe na arte da costura, do bordado. Essa pecinha de ferro aqui, que tem um detalhe de flor, é a que faz essas flores que estão aqui na árvore. Então, como que era feito? Era tudo muito manual. A gente pegava um pedaço de feltro, tinha na época um toco de madeira e onde era colocado, então colocava-se o feltro sobre o toco de madeira com a ajuda de um martelo, né? Colocava a peça de ferro, batia o martelo para sair a florzinha de feltro. Então, em uma peça, acredito que pelo menos 50 flores tinham que ser cortadas manualmente para a decoração das peças. Eu tenho também no acervo as caixas. Esta era uma das linhas que eram usadas para os bordados em ponto cheio. E elas fizeram parte da minha infância. Olhando assim, eu volto imediatamente naquela época, vendo minha família bordar, minha família, cada irmã fazendo uma parte, e às vezes eu, criança ainda, tentando ajudar na produção das flores que também compunham o trabalho. Essa é a linha mercerizada, que também era usada para bordados. E notem que está do jeitinho que ficou. Até o jornal onde foi enroladinho o restinho de linha que sobrou, ele é antigo, ele é da época. Tem essa outra aqui, que é também um outro tipo de linha, uma outra marca. É a Clarks, que também está intacto. As linhas estão sem serem usadas. Um outro detalhe também desse trabalho é que para transferir aquele bordado na peça, tinha um risco de papel de seda, onde era colocado todinho perfurado com agulha, e naqueles risquinhos perfurados, quando o papel era colocado aqui, passava-se uns giz e o desenho saía em giz embaixo. Então essa peça, não sei se a câmera pega, mas tem um coqueiro aqui já passado no giz, que seria transformado depois com as aplicações. Aqui algumas peças que também eram primeiramente cortadas no risco, né? Esta é uma flor, aqui uma folha, depois elas eram aplicadas à mão e elas eram pintadas também para dar o sombreamento, os detalhes que ia dar o acabamento final. Um pouco mais colorido, né? As linhas. Esse aqui é um outro tipo de linha, ó, ele está com papel original sem abrir, que também era usado para os bordados. Estes carretéis das máquinas de costura. Então a gente, quando sobrava linha, nada se perdia, a gente enrolava tudo e guardava. A gente, que eu digo, meus antepassados, né? Porque eu era bem criança. Aqui começa um pouquinho da minha história. Minha primeira peça de crochê é um porta-bíblia, é um marcador de bíblia, um crucifixo, que era feito numa linha bem fininha, a linha Mercer. E eu aprendi com a dona Maria Rafaele, que morava na rua Santo Antônio, na época. Eu brincava muito por ali, e um dia ela me chamou e passou essa arte do crochê de linha fina. Esse aqui é um pedaço do que sobrou dos riscos. Olha, o risco que é transferido na peça, aqui em cima uma chaleira, né?
e mais acima um ursinho. Então era através desse risco que ia para a parte final, para começar o trabalho no feltro. Entre tudo que eu tenho aqui, eu acho que a parte que eu mais me identifico hoje, né, acompanhando a evolução do nosso trabalho, a gente fez muito crochê de fio rayon. As primeiras fábricas vieram para a cidade. Hoje acredito que nós temos pelo menos duas fábricas. A gente nota que ele é bem diferente do fio rayon de hoje, né? A qualidade do fio, o pacote está dentro, está tudo original no plástico, guardado. E eu tenho também um cone de lã, que acredito que tenha pelo menos uns 40 anos, vamos chutar aí. Aqui um pedacinho do que foi tecido na máquina manual, que depois a gente começou a tecer em máquina manual. E as indústrias eram Gasparim na época, acredito que hoje não exista. Bom, eu tenho também algumas peças em feltro que eu adoro, porque hoje eu trabalho no mercado pet, né? E eu amo animais. Inclusive eu participo de algumas associações ligadas à causa animal. Então, aqui no caso é um gato, ele também é bordado com ponto cheio, depois aplicado as flores. Além dele, eu tenho outros gatinhos aqui, ó. Esse gatinho também é em feltro, eu coloquei um pouquinho de canela, como eu tenho animais em casa, exala um cheirinho gostoso no ambiente. Tenho aqui uma ratazana em feltro, outro gatinho. Tenho aqui, além do quadro, uma outra almofada, que ela é um formato de gato também, e um gatinho azul. Bem, aqui algumas peças que eu guardei, né, que são os crochês. Minha família fez muito crochê depois do feltro, principalmente minhas irmãs. Minha irmã mais velha trabalhou muitos anos com artesanato, teve loja há mais de 30 anos na cidade, os crochês Araci. E eu guardei um pouco de recordação. Aqui são algumas peças do crochê. Aqui eu tenho mais peças em feltro. Muitas peças, ó. Essa gaveta também é uma cômoda cheia de coisa que eu guardo com muito carinho. O meu trabalho hoje é relacionado ao mercado pet. Então, onde eu posso colocar um pouquinho do que a minha família fazia, eu coloco nas peças para os pets, né? Nesse caso aqui é um bonezinho pet, ele é feito em feltro. Em alguns eu coloco detalhes de bordado, aplicação com pérola, como esse aqui, também todo de feltro, um bonezinho feminino, né? Na roupa já não dá para colocar o feltro, porque ele se tornou uma peça rústica, áspera, então eu substituí o feltro, na verdade, pelo soft, que é mais macio, aquece com leveza e é antialérgico também. Quando eu comecei, eu fiz muitas coisas em tricô à mão também. Esse é um bonezinho de tricô à mão. Essa peça aqui também, ó, ela é todinha à mão, tricô à mão, com flores feitas à mão em cetim. É uma roupinha para gato ou para cachorro. Depois eu consegui uma máquina, meu irmão tinha e me deu, e ele achou que eu demorava muito, que eu não ia crescer fazendo tudo à mão. Aí eu comecei a fazer algumas peças na máquina manual, nas famosas Lanofix. E hoje, na verdade, eu trabalho de tudo um pouco. Eu coloco nas peças o soft, o moletom, o tricô, que faz parte da nossa cultura, não pode deixar de ter. O turista chega, ele quer conhecer, ele quer levar uma lembrança para o seu pet, representando Jacutinga, né? Então, eu diria que
graças ao trabalho, né, do nosso prefeito Melquiades Araújo, ao esforço e empenho da Secretaria da Cultura, na pessoa do Nilzinho, do Roberto, né, o nosso grande apoiador, incentivador do nosso trabalho. Nós enfrentamos esse período de pandemia, enfrentamos muitas dificuldades, inclusive na feira de artesanato da nossa associação, que se expõe toda semana na antiga estação ferroviária. Nós não podemos expor, nós ficamos sem poder vender os trabalhos, os artesãos ficaram sem dinheiro para comprar material, fazer o produto e sem ter para quem vender, né? Nós não temos site, não trabalhamos com vendas diretas de internet, isso dificultou imensamente o nosso trabalho. Então, graças à Lei Aldir Blanc e aos nossos apoiadores da cidade, aos nossos governantes, nós somos ajudados financeiramente para que foi uma forma de nos incentivar a continuar esse trabalho, para que ele não morra, né? Eu acredito que a feira de artesanato, que está há quase 20 anos ali na estação, hoje ela é patrimônio histórico da nossa cidade, é um trabalho que não pode ser perdido. Nós temos vários projetos, um deles é a criação de um memorial ítalo-jacutinguense, o outro é um projeto de trabalho de ensino do artesanato para crianças, mães, mulheres e pessoas aposentadas que queiram aprender um trabalho manual, né, como terapia ocupacional, como forma de fonte de renda, um dinheiro a mais, que possa ajudar na família. Então a gente tem esse projeto onde nós ali, os artesãos, estão à disposição da comunidade. Oferecemos o curso gratuitamente, ensinamos o crochê, os bordados, a aplicação, enfim, um pouco de tudo do que a gente sabe fazer.